Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roosevelt Conci e hoje nós estamos aqui no Zoom Debate dessa semana. E hoje nós temos aqui dois convidados, sempre são convidados ilustres, mas nós temos hoje dois convidados notáveis aqui. Vocês vão ter a oportunidade de, em conhecendo aqui suas imagens, vocês vão perceber do quanto de importância o programa hoje tem. Mas vamos lá. Vivemos uma era em que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta. Ela virou o próprio ambiente onde o trabalho, a empresa e a vida se mesclam. Inteligência artificial, automação, dados, atendimento digital, tudo isso não é mais do que o que vai acontecer, mas o que está acontecendo. E no meio dessa revolução, uma pergunta básica e incômoda: o que mudou mais, as máquinas ou as pessoas? Hoje temos algoritmos que aprendem sozinhos, empresas baseadas em ser digital antes de ser empresa. Essa trajetória de um Brasil industrial e têxtil para um Brasil digital, um hub e contundente, mas exige o quê? Exige uma reflexão. Onde fica o ser humano com todas essas mudanças que estão acontecendo? Para nos ajudar nessa conversa, recebo hoje os especialistas Vladimir Carvalho e Marcelo Verli. Eles, com certeza, vão aqui trazer para nós, desvendar esse universo que para muitos ainda é um universo distante, para outros já estão aqui aptos, mas que você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está agora no Spotify, você está no trânsito nos ouvindo, dê uma chance para a gente, para que você possa entender que a nova era da consciência digital é uma realidade. Não há como você fazer a opção de estar fora. Não gosto, não quero, não vou jogar. Você já está dentro. É isso que nós vamos fazer. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta agora em definitivo. E hoje nós temos dois convidados super ilustres aqui que vão desvendar a nova era da consciência digital. Aí você pode estar pensando, eu sempre falo o seguinte: por favor, olha só, se desliguem aqui do controle remoto e esperem, para que vocês vão ver que o tema que nós estamos hoje trabalhando, ele no dia a dia, ele faz parte das nossas vidas. Na vida de você que trabalha com o digital e na vida que você que acha que não trabalha com o digital, mas você está envolvida no digital. E quem vai falar isso são eles. Eu queria trazer aqui ele que, uma honra, a primeira vez que vem a TV Zoom, mas ele acho que mais do que Friburgo, ele é alguém do Estado, ele é alguém do país, é alguém que tem se notabilizado e muito gentil e de forma muito generosa, ele vem a Friburgo hoje para debater esse tema, que é um tema que ele trabalha de forma com muita simplicidade e para ele fala fácil nesse sentido. Tem uma das maiores empresas do nosso estado, mas eu vou rapidamente fazer uma apresentação formal e como a gente tem por hábito aqui, ele vai se apresentar. Eu falo de Vladimir Carvalho. Quem é Vladimir Carvalho? É graduado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, MBA em TI, presidente e fundador da Alterdata, tá? Alterdata Software, empresa com mais de 2.000 colaboradores, 61 mil clientes ativos e uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia, palestrante nacional e internacional, já tendo falado para mais de 200 mil pessoas e finalista hoje. E você, a partir de agora, você pode começar a votar. Eu quero que Friburgo, Teresópolis, para onde está sendo encaminhado esse sinal, e para Petrópolis, e para todos os municípios aqui, quando a gente fala aqui dessa grande nova Friburgo, vocês comecem a votar, porque amigo nosso, amigo de Friburgo, amigo de Teresópolis, de Petrópolis e de todo o estado, é o único hoje concorrente a um prêmio de empresário do ano, tá? E está aqui conosco hoje. Vladimir, seja muito bem-vindo, é um prazer. Você que está conosco lá sempre no Mercoser, que abre sempre suas portas, que contribui de forma significativa e junto também agora
no TI Rio, com a gente aqui também em Friburgo, tem sempre contribuído de forma significativa para a mudança do estado de coisa. Você é um inconformado natural, você é alguém que tem sempre essa capacidade de estar se indignando com as coisas, você não para por aí. Prazer muito grande para nós todos aqui receber você, e no momento em que a gente está tendo a oportunidade de mostrar para todos aqui que você é um candidato e é o candidato para a gente. Bem-vindo. Mas quem é? A gente fala o seguinte, Vladimir por Vladimir. Quem é o Vladimir? Conta um pouquinho dessa história. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Eu acho que esse tipo de programa ajuda muito a nossa região a trazer reflexões, novas visões em relação ao futuro, ao meio empresarial, ao meio corporativo, para valorizar a carreira das pessoas. Eu sou teresopolitano, eu nasci na cidade vizinha aqui de Nova Friburgo. A Alterdata é uma empresa que eu fundei quando eu tinha 25 anos de idade em Petrópolis. Eu fui fazer faculdade em Petrópolis, acabei começando a desenvolver na área de tecnologia quando eu tinha 19 anos. Dos 19 até os 25, eu fui um programador freelancer que era contratado pelas empresas para fazer software de gestão. E aos 25 anos, eu e meu sócio fundamos a Alterdata. Eu tinha 25, meu sócio tinha 20. Então éramos dois meninos acreditando num sonho. Hoje eu estou com 62 anos, eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software do mundo corporativo. Então isso me dá uma bagagem muito grande de ver o que tem funcionado e o que não tem funcionado no mundo da projeção de carreira, crescimento, transformações. Eu vi as transformações, não singular, mas no plural, várias transformações acontecendo, e nós estamos vivendo uma aqui agora que nós vamos falar bastante sobre inteligência artificial. Mas a essência desse debate nosso aqui é uma coisa que eu vivo todos os dias. A Alterdata é a quinta maior empresa de software do país, ela tem mais de 2.000 pessoas, a sede central está em Teresópolis, nós temos uma infraestrutura com 14 mil metros quadrados de área construída, mas nós temos 110 unidades de negócio pelo país. Então tem funcionários em Manaus, Porto Alegre, em Recife, em Salvador, no Brasil inteiro. Isso faz com que a companhia tenha uma pujança muito grande e faz com que a gente tenha o tempo inteiro que está se aprimorando. Então, apesar de eu estar com uma empresa grande, estar com uma estrutura forte, eu continuo estudando pra caramba. Eu leio quase uns 3 livros por mês aproximadamente, que eu estou com a minha cabeça borbulhando de ideias. Isso que você falou do inconformado, eu acho que é um DNA muito forte que as pessoas têm que ter, porque nós estamos numa sociedade em transformação. Então vamos ver se a gente traz um conteúdo aqui que se conecte a vários tipos de profissionais. Tanto aqueles que estão um pouquinho mais acomodados, que não estão entendendo essas transformações, quanto aqueles que precisam compreender para decolar na carreira. Muito obrigado. E você já está aí com a possibilidade de você começar a votar. Vamos contribuir de forma significativa para o entendimento de que não existe, eu desconheço qual empresa aqui na nossa região e quais empresas no estado tenham aí mais de 2.000 colaboradores e trabalhando com inteligência. Tá? Você trabalhando, a gente fala o seguinte, trabalhar com braço é bacana, hoje se trabalha na Alterdata com cabeça e braço. Isso é muito importante e isso traz um desenvolvimento para a gente diferenciado. Isso faz com que a nossa região seja uma região que possa se respirar inteligência. E nós vamos falar com relação a isso. E trabalhar inteligência não é nada de fora de série, não. Isso foi construído com o garoto que começou lá na faculdade com uma empresa, tá? E hoje essa empresa é uma das maiores 5 empresas do Brasil. E aí, Marcelo, como é que o Marcelo entra? Olha só, nós estamos já há algum tempo buscando, e para se conseguir trazer o Vladimir até para uma palestra, quer dizer, não é fácil, porque a agenda dele é uma agenda nacional e internacional, ele vai ter oportunidade de falar de quantos encontros, de quantas saídas, de quantas participações ele faz pelo mundo. E é porque é necessário, não é só porque queira, não, porque há uma necessidade. Às vezes é questão obrigacional. Você acaba, como ele falou, tendo que ler os livros. Não é porque você quer somente ler o livro, é que você precisa ler esses livros. Porque senão, ou você está dentro ou você está fora. Tá? E quando você chega a 2.000 colaboradores, você tem que estar dentro, porque você tem um compromisso com 2.000 colaboradores, mais de 2.000 colaboradores no dia a dia. Você dorme pensando nisso, como é que vai ser amanhã. E você também fala desses mais de 61.000 hoje prestadores que você presta hoje, empresas que você presta. E aí, o que acontece? O Vladimir vem a Friburgo. E com quem que Vladimir, nós vamos trazer Vladimir para debater, com quem que ele vai falar. Eu acho que só tinha uma bala, essa bala de prata, tá? Essa bala de prata, e ele falou assim, tem o Verli, que é alguém que é um quadro muito importante. Então, Verli, eu acho que além de tudo isso, de você ser um amigo nosso, amigo da casa,
trabalhamos juntos na universidade, trabalhamos juntos em vários locais em Friburgo. Acho que é importante quando alguém que está hoje trabalhando e concorrendo, porque independente de vencer, tá, de estar lá, o destaque de estar sendo colocado. Acho que isso é muito importante, de estar sendo lembrado. E foi lembrado o Marcelo Verli pelo Vladimir, que está aqui. Marcelo Verli, quem é Marcelo Verli? Marcelo Verli é consultor em inovação, políticas públicas, professor, articulador de ecossistemas de ciência e tecnologia e inovação, atuou como presidente regional em Nova Friburgo, líder local em iniciativas de criatividade, possui atuação relevante em captação de estímulo. Hoje é o presidente do nosso Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, é um grande articulador aqui, Vladimir, de políticas públicas aqui, não somente em Nova Friburgo, mas hoje ele trabalha como consultor também do Sebrae e leva essa mensagem também de competência, de inconformismo também para o país. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez, e a gente pede sempre, hoje ao lado, né, de um ídolo, né, que com certeza é de todos nós nessa área, ao lado de Vladimir. Marcelo, se apresente. Marcelo por Marcelo. Olá, Roosevelt. Olá, Vladimir. Prazer enorme estar aqui na TV Zoom, nessa casa que se notabiliza, né, por inovação, por empreendedorismo, por inclusão, sempre trazendo temas de interesse. E eu vou me permitir dizer aqui que o Vladimir é uma referência daquilo que a gente estimula e propõe ao longo do tempo. 2 meninos, um de 25 e um de 20, tiveram uma ideia num dado momento, construíram, né, uma proposta de um empreendimento que dignifica a região serrana. Nessa altura do campeonato ele poderia estar em qualquer região do país e talvez até do planeta, mas ele opta por permanecer na região, sendo uma das joias da nossa região serrana, e com certeza tem muito a contribuir. E eu trabalho nessa linha de buscar essa integração universidade, empresa, governo, sociedade civil organizada, desde os anos 90 do século passado, e a gente sempre busca fazer com que a nossa região, o próprio estado do Rio, ele se fortaleça como ecossistema de inovação. Temos um potencial gigantesco, precisamos aproveitar, né, os bons exemplos. Eu costumo dizer, Vladimir, toda vez que eu te encontro, eu me lembro daquela foto em Friburgo, uma das primeiras feiras de informática de Nova Friburgo, na virada ali dos anos 80 para os anos 90, quando Nova Friburgo começou a sonhar com a possibilidade de se tornar um polo de software. Uma das iniciativas que a Cianf, à época, e o Sebrae com C, à época, capitanearam foi exatamente a em Friburgo. E o Vladimir carregando computador. 91, participando de uma das primeiras feiras. Então isso denota essa visão regional que a gente estimula muito. O Rio de Janeiro tem um potencial incrível, em especial na área de tecnologia e inovação, e aqui na região serrana mais ainda. E é muito bom a gente saber que temos aqui na nossa região um empreendimento dessa natureza que conecta diretamente com a vida das pessoas, né? A gente pode falar que praticamente todos os escritórios de contabilidade que eu conheço têm o software Alterdata. Muitas das empresas do setor comercial usam o software Alterdata. Então é um software que tem o pedigree da região serrana, e temos aqui a honra de receber o Vladimir para esse bate-papo tão especial. Vamos lá, vamos trabalhar. Vou trazer uma reflexão para vocês e os dois, por favor, os dois aí. E a gente fala, Vladimir, que no início a gente faz a chamada contextualização ou nivelamento. Quem está aí aguardando pelo tema, às vezes pode pensar que é de alta complexidade o tema, quando a gente fala em digital, mas nós vamos verificar que hoje está todo mundo ligado nisso. Então nós vamos trazer para um plano básico aqui. Então eu vou trazer para vocês o seguinte aqui. No meio dessa revolução, uma pergunta básica e incômoda, eu trouxe isso na abertura. O que mudou mais? As máquinas ou as pessoas? Para situar vocês, e você, espectador, no panorama. No final dos anos 1980, poucas empresas brasileiras tinham computador pessoal. Processamento de dados era caro, internet praticamente inexistente. Hoje temos algoritmos que aprender sozinhos, nuvens que armazenam empresas baseadas em ser digital antes de ser empresa. Essa trajetória de um Brasil industrial, texto, serviços para um Brasil digital, hub e contundente. Mas existe reflexão. Onde fica o ser humano? Vladimir, diante dessa reflexão inicial, a bola está com vocês, Marcelo, para que vocês possam entender, porque as pessoas estão falando, mas a máquina está tomando conta, o digital está tomando conta, e vão perder nossos empregos, daqui a pouco a gente não entende mais nada disso, tem coisas que estão vindo, sinais para lá, sinais para cá, modificação direta, telefone mudando, de 6 meses o telefone já é diferente. Conta essa história para a gente. Olha só, vamos fazer uma reflexão primeiro aqui
para que as pessoas entendam e aterrissar o problema na casa de cada um, na vida de cada um, e não lá nos laboratórios de pesquisa, nada disso. Vamos fazer uma análise que é o seguinte: tudo que está acontecendo hoje não tem novidade nenhuma. Isso já aconteceu em outras épocas da sociedade. O problema é que quando nós estamos inseridos no problema é mais difícil de ver. Quando a gente olha pelo retrovisor e olha lá atrás, é mais fácil entender. Vamos lembrar que em 1500 mais ou menos, 1500 e pouco, uma pessoa chamada Gutenberg inventou uma máquina que poderia produzir livros. Antes da invenção da imprensa, que passou a fazer livros em escala, o aprendizado era muito lento, porque as pessoas não conseguiam passar livros de uns para os outros. Um belo dia, os livros apareceram. Naquela época, se alguém rejeitou essa invenção, se alguém rejeitou usar essa nova tecnologia para acelerar o aprendizado, essa pessoa ficou ultrapassada. Porque a sociedade inteira ganhou uma velocidade no aprendizado absurda. Isso em 1500 e alguma coisa. Segundo momento, em 1800 e alguma coisa, uma figura aí inventou a luz, a energia elétrica. Antes era tudo a vapor. Inventaram a energia elétrica. Pela invenção da energia elétrica, as máquinas se transformaram, as residências se transformaram. Se alguém rejeitou essa invenção, ficou ultrapassado também, porque não conseguiu se adaptar. Muitas profissões foram destruídas nessa época e tiveram que ser recriadas. E muitas oportunidades surgiram e muitas profissões foram aniquiladas. Nós estamos vivendo a mesma coisa. E tem inúmeras passagens da humanidade que aconteceu o que está acontecendo agora. Uma disrupção. Por isso que é importante que todos que estão nos ouvindo entendam que o que está acontecendo não é uma virada tecnológica. É uma virada de competências. É uma virada de habilidades. Todos os contatos que nós temos hoje no dia a dia, ela tem um digital de alguma forma. Nós aqui, pelos nossos cabelos brancos, nós somos da época que a televisão tinha 3 canais. Você tinha que chegar em casa correndo para ver o filme nas 9 horas, senão você perdia o filme. Hoje nós estamos dentro de stream na casa de todo mundo, independente do poder aquisitivo. Porque nós temos uma coisa que é uma popularização das tecnologias. Hoje, um menino que mora numa comunidade de qualquer local aqui no nosso país, ele tem acesso através do celular dele a conteúdo de ensino de Harvard, de Oxford. Essas maiores universidades do mundo têm conteúdos gratuitos. Esse garoto não precisa nem falar inglês. Existem tradutores simultâneos, que ele pode aprender o que ele quiser em qualquer lugar do mundo. O que significa isso? As informações estão mais populares e está diminuindo as desigualdades. Porque um garoto rico tem acesso à mesma informação que um garoto pobre. Isso pode mudar a sociedade inteira. Então, quando nós estamos falando de digitalização, o ser humano está ganhando uma valorização absurda, porque ele está tendo acesso a informações que antes ele não tinha. Por outro lado, as tecnologias altamente inovadoras, como a inteligência artificial, ela está substituindo a tarefa. Então, tudo aquilo que nós fazemos que é muito tarefeiro tende a ser substituído por uma máquina. Tudo que é muito intelectual tende a ficar mais com o ser humano. Então, o que eu vejo de futuro? Eu vejo algo espetacular. O que vai acontecer na Alterdata? Provavelmente, no futuro, eu vou remunerar melhor o meu time. Porque eu vou ter condições de remunerar melhor. Eu queria hoje pagar melhor a minha equipe. Só que eu não consigo. Porque nós temos um custo estabelecido em cima de um número de pessoas, em cima do que o cliente paga. Mas na medida que esse jogo mude e você tem uma produtividade mais alta, eficiência, assertividade maior, eu consigo ter mais margem para pagar melhor o meu time. Isso vai ser possível. Vai ser possível com todo mundo da empresa? Provavelmente não. Algumas tarefas eu vou ter que tirar essa pessoa e jogar numa coisa mais nobre, que ela vai ter que estudar, vai ter que se aprimorar, vai ter que fazer faculdade. Ou seja, nós estamos vivendo uma transformação. Então hoje é um momento de valorização e as máquinas têm um peso importante para ser o alicerce dessa jornada que nós estamos começando a caminhar agora. Marcelo. Com certeza, concordo com o Vladimir em tudo que ele fala e complemento dizendo da necessidade de desenvolver adaptabilidade, flexibilidade e aprendizado a vida toda. A gente ouve hoje o conceito do lifelong learning, em especial com as transformações digitais, as tecnologias novas que estão se colocando hoje no mercado. Se você não tiver a predisposição ao aprendizado
quebrar qualquer tipo de barreira. E a gente sabe que existem pessoas que têm o que a gente chama de tecnofobia, né? Tem resistência à tecnologia. Por mais que ela se popularize, que ela chegue no celular, hoje a financiarização da economia a partir das fintechs é algo assim impressionante. Se a gente não tivesse a predisposição ao aprendizado e a busca por informações de qualidade, porque você falou, né, Vladimir, do acesso que o menino tem ao conteúdo de Harvard, mas também nós temos muito lixo que a internet disponibiliza, e a necessidade de você ter uma fake news, coisas que não têm sentido. Muita desinformação. Então, criar também essa capacidade de avaliação crítica, reflexiva, para que os conteúdos que contribuam para esse desenvolvimento sejam os mais utilizados, é um desafio também que todos nós temos. E aí a gente entra numa questão essencial, que é a educação. A gente ainda tem limitações muito severas, né, em especial na educação pública, que acabam limitando o crescimento pleno da garotada. E tenho certeza que o Vladimir, dentre esses mais de 2.000 profissionais, tem muita gente lá que vem das comunidades mais carentes, que tiveram uma oportunidade educacional, um projeto social, alguma instituição, né, que permitiu, a partir daquela prática da mão na massa, do que a gente chamou de cultura maker, ter uma implementação prática que ajudou nesse posicionamento profissional. E eu sempre penso, né, quando eu ouço pessoas da área, eu lembro do livro do Bill Gates que eu li nos anos 90, A Empresa na Velocidade do Pensamento. Foi um livro assim que me marcou profundamente. E tudo que o Gates falou lá atrás é o que a gente vê hoje no mercado. Por quê? Porque ele foi um futurista, um visionário também. Mas ele induziu o mercado para onde ele imaginava que seria interessante até para os negócios dele. Então, essa capacidade de aprendizado permanente, de buscar as melhores fontes, de poder ouvir um Vladimir Carvalho, né? Talvez pessoas não tenham a dimensão da importância do Vladimir, proprietário, fundador, proprietário, CEO da 5ª maior empresa de tecnologia de informação do país, não é da região, não é do estado do Rio. Então isso tem uma representatividade muito grande e falando de uma forma muito coloquial, muito objetiva, trazendo para a realidade do nosso dia a dia aquilo que a tecnologia pode trazer de mais importante, de mais impactante. Então, eu particularmente sou entusiasta da tecnologia, sou um inovador permanente e acredito que a gente vai ter muitos avanços, inclusive no campo da saúde. Sem dúvida. A longevidade ela vai ser ampliada, o que a gente está vendo aí dos nanorobôs, enfim. Então tem muita coisa que hoje parece distante, mas que vai se aproximar cada vez mais do nosso dia a dia. Marcelo, você falou uma coisa muito importante em relação à educação básica, né? Eu acho que um problema que nós temos no Brasil, muito sério, é uma coisa que é difícil resolver em curto prazo. Mas alguém tem que começar, o poder público tem que começar. Porque muitos desses meninos, essas meninas que estão estudando hoje em escolas públicas e são crianças com 10, 11, 12 anos de idade, eles não estão recebendo um conjunto de informações de estar aprendendo continuamente, de ter uma mente que se desafia, de contestar para tentar construir uma coisa para o futuro. Educação financeira. Eles não têm essa informação. Então, muitos deles, eles têm a baixa autoestima, eles não acreditam neles mesmos. Então, eu acho que a gente, enquanto empresa, as universidades, elas têm um papel muito importante de tentar ajudar. Porque se a gente depender só do governo federal, nós estamos com problemas, que esse negócio vai se arrastar durante 100 anos. Então, lá na Alterdata, por exemplo, nós temos uma universidade corporativa que nós treinamos lá 90 mil pessoas por ano. Nós treinamos a nossa equipe, treinamos as equipes dos nossos clientes com o intuito de ajudar a acender um farol, uma luz na frente deles para mostrar competências que eles têm que ter, mas para serem desafiados. O tempo inteiro ser desafiados. Eu acho que o momento é extremamente oportuno para nós darmos uma virada. E o setor de tecnologia tem como contribuir com todas as profissões, é a base da sociedade, isso ajuda muito em uma série de frentes que, sem sombra de dúvida, nós podemos ter um país melhor. Eu queria tratar aqui, e aí acho que é importante o Vladimir, quando tiver a oportunidade, se achar confortável em qualquer momento, dizer o que é e quem é a Alterdata. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma empresa nacional, falando de alguém que, por conta dessa empresa, é notabilizado nacionalmente, com um time, porque é time, joga com um time,
O processo de formação que ele faz lá, Marcelo, ele tem uma entrada que ele vem trabalhando. Como ele está falando aqui, não é somente o discurso, é a prática. Ele vai trabalhando jovens, e esses jovens que se apresentam lá num trabalho de, vamos colocar o que a gente conhece de estágio, ele depois vai se apropriando dessa inteligência e vai dando formação e vai criando cultura. Mas eu queria tratar, dentro disso, ele vai ter a oportunidade de falar, mas que eu trouxesse para esse ambiente aqui é o seguinte: como a IA está impactando a rotina das empresas e dos profissionais, né? É importante, porque assim como o Vladimir inicialmente ele falou, olha, o que nós estamos fazendo hoje nada mais é do que nós estamos fazendo no passado, em 1500, em 1800. Então as pessoas pensam que a inteligência artificial ela surgiu ano passado. Nós estamos falando disso como ela tivesse falado do ano passado. Então a gente já começar a entrar nisso. Os setores que mais se transformam é a contabilidade, o varejo, a gestão, o atendimento, né? O medo da substituição. Eu queria que nós encarássemos isso. Muita gente que está nos vendo e ouvindo fala o seguinte: em que momento eu serei atropelado pela chamada tecnologia ou pelo digital e não vou estar mais inserido. Então nós temos receitas aqui para isso, né? O medo da substituição de empregos pela automação. E a contraposição, tarefas automatizadas versus funções humanas insubstituíveis. Então, dentro disso, fica à vontade, Vladimir, por favor, para a gente poder falar um pouquinho de Alterdata também. Só para inspirar até as pessoas, porque às vezes as pessoas imaginam que uma empresa grande, estruturada, é uma empresa que veio assim, uma fada madrinha, foi lá e falou assim: plim, você vai ser rico, plim, você vai ter uma empresa grande, plim, você vai ter... Não é bem assim que funciona. Eu e meus sócios, nós viemos de famílias de classe média baixa. Nós estudamos em colégio público, eu e meu sócio. O pai do meu sócio era motorista de caminhão. O meu pai tinha uma eletrônica de consertar televisão, rádio na cidade. Então nós moramos em bairros muito simples. Mas o que fez a magia acontecer foi o inconformismo de entender de fato que nós estamos subindo uma escada, que ela tem que subir, ser escalada o mais rápido possível. Então, uma metáfora. A nossa carreira, e a Alterdata foi assim, já acho que da grande maioria foi assim, ela não é linear. A carreira nossa não sobe como se fosse um gráfico em linha. Ela sobe muito mais parecido com uma escada. Cada degrau dessa escada é uma competência que você adquiriu ou um problema que você resolveu. Sei lá, eu sou tímido, deixei de ser, subi um degrau. Eu não sei falar em público, agora eu sei, subi mais um degrau. Eu não sei falar um idioma, agora eu sei, subi mais um degrau. O problema é que a grande maioria das pessoas na sociedade, e por isso as empresas crescem num ritmo mais lento do que a Alterdata cresceu, quando ele sobe um degrau e chega na parte plana da escada, o empresário fica nessa parte plana 5, 10, 15 anos. Estaciona na zona de conforto. Porque como ele resolveu um problema, aquilo tá gostosinho, tá bom para ele, tá bom, confortável, ele fica ali. Um profissional de alta performance não pensa assim. Quando ele sobe e chega na parte plana, ele fica ali 4, 5 meses. Porque ele já está estudando qual é o próximo ciclo, o próximo degrau. Ele nunca está feliz com uma posição de status quo. Ele sempre acha que ele pode aprender algo diferente, ele pode ser mais inovador. Então, por exemplo, eu fundei a Alterdata quando tinha 25 anos. Com 22, 3 anos antes, eu era um programador, não tinha ninguém trabalhando comigo, eu trabalhava sozinho. Eu fiz curso de oratória, porque eu já imaginava que eu iria precisar de comunicação. Com 23 anos, eu fiz um curso de liderança. Eu não tinha nenhum funcionário. Mas eu já imaginava que eu tinha que ganhar uma habilidade de comando. Eu fiz um curso de planejamento quando eu tinha 23 anos. Então, você se antecipar aos problemas ajuda. Quando eu fiz 25, que a empresa foi fundada, eu era mais preparado que a média. Eu estava um pouco mais híbrido. Eu tinha mais elementos de competências que os outros. Enquanto todo mundo só estava lendo livro de informática, banco de dados, linguagens, modelagem de dados, eu estava participando de congresso de vendas, de marketing, lendo livro de psicologia, de programação neurolinguística, para entender como é que a mente humana funciona, como é que eu convenço as pessoas. A coisa foi fluindo. Com 26 anos, eu fazia palestra para 1.000 pessoas, em auditórios enormes, com 26 anos. Eu já fiz palestra a convite da ONU Internacional, em outros países.
Porque a influência que a gente exerce hoje, ela é uma influência que é uma empresa grande, estruturada, como existem muitas no Brasil, de outros setores, mas a gente gosta de influenciar e dar caminhos. Porque como a gente constrói software para o mundo corporativo, eu mexo com a essência da sociedade. Eu mexo com as empresas terem sucesso, pagar mais impostos, contratar mais pessoas. Então, isso me dá um gás de falar o seguinte, a minha empresa não é só uma empresa que emprega 2.000 pessoas. A minha empresa ajuda a mudar o Brasil. Isso é um propósito que me faz levantar da cama todos os dias, feliz por estar jogando sementes. Eu estou aqui nesse momento por causa desse propósito. Quando vocês me fizeram o convite, a primeira coisa que veio na minha cabeça é uma oportunidade para eu jogar mais semente, para ajudar mais pessoas a terem mais sucesso. Isso é o que move meu coração. E quando você cria esse tipo de propósito, a magia começa a acontecer. O time, o exército que você tem na organização começa a produzir da mesma forma. E aí, todas as tecnologias que vão surgindo são simplesmente um muro que você vai transpor. Você vai quebrar ou vai contornar. Eu me lembro quando a Alterdata foi fundada, nós trabalhávamos em ambiente DOS. O Windows não tinha sido inventado. Não existia o mouse. Os monitores eram verdes. Quando começou a surgir essas tecnologias, a maioria das empresas se desesperaram. Porque era uma tecnologia gráfica surgindo, de mouse, telas coloridas. Um monte de empresas quebraram naquele momento. Para nós, isso é só uma parte da jornada. Eu não me assusto com tecnologia nova nenhuma. Eu não me assusto, porque ela é parte da jornada. Hoje é inteligência artificial. Daqui a 5 anos nós vamos inventar outra coisa. E tudo bem, porque você tem que ter uma estrutura com plasticidade, que se adapte, que o Verli falou, que se adapte a uma coisa que você não sabe o que é. Então, quando você tem uma mente que você pensa dessa forma e influencia todo o exército que está dentro da companhia, todos os colaboradores, influencia clientes e tal, você cria uma massa enorme de transformação que as coisas vão acontecendo. Entendeu? Marcelo. Sem dúvida. E essa transformação ela é fundamental para permitir que até as novas gerações percebam as oportunidades que estão surgindo a cada dia e que não as vejam como ameaças. Né? Exatamente. Porque isso é um problema também. Né? A gente vê hoje tanta desinformação e a própria dificuldade de acesso, né, a determinados conteúdos, que isso acaba atrapalhando muito. E quando eu ouço o Vladimir falar da experiência da Alterdata, né, esse impacto que causa em centenas de milhares de pessoas, né, porque se você pensar em todos os empreendimentos que você de alguma forma alcançam e atuam, isso é fruto dessa adaptabilidade, dessa flexibilidade, porque quantas empresas não o fizeram e acabaram saindo do mercado? A gente falou há alguns dias a respeito dessa transformação digital que acontece, por exemplo, no campo da educação nos últimos anos. Muitas pessoas não se adaptaram e saíram do mercado. Isso acontece em todos os segmentos. Então, o segredo, pelo menos um dos segredos que eu entendo, eu costumo falar que a disrupção, a primeira disrupção que eu tive acesso e aprendi nos anos 80 do século passado foi a máquina de escrever mecânica. Foi a minha primeira formação técnica profissionalizante. Agora, de 2 a 3 semanas para cá, eu tenho sido, pelo menos eu faço essa pesquisa nos públicos, né, que eu vou falar, que eu vou apresentar algum trabalho de consultoria, eu sou o profissional que as apresenta o Plaud, que é aquele aparelhinho que faz uma transcrição de áudio, já gera o resumo, já gera o mapa mental. Então, aquele menino que com 16, 17 anos aprendeu a máquina de escrever mecânica para poder iniciar o seu trabalho profissional, é o mesmo hoje que usa ferramentas de IA, as mais modernas, e aí eu concordo plenamente. Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quais serão as novas ferramentas? Então você também não pode se arraigar muito, você tem que estar com a mente aberta, flexível e buscar esse aprendizado. E esse Plaud, particularmente, quando eu apresento assim, o pessoal fica, o que é isso? O que é isso? Eu circulo, é impressionante. E eu uso, inclusive, com outros idiomas. Também. Quando eu vou para outros lugares, uma palestra em alemão, eu ponho ele lá, ele grava e me faz todo o resumo em português. Impressionante, impressionante. Agora, para você ver como isso são fases, Marcelo, eu tenho uma foto que eu uso em algumas palestras, é uma foto de uma passeata, Roosevelt, em Nova York. Imagina, foto preto e branco, de 1930 e pouco, uma passeata, todo mundo com plaquinha na mão, na rua, protestando. Sabe o que é? Professores de matemática protestando contra a invenção da calculadora.
Porque a calculadora ia acabar com a sociedade, porque ia restringir a mente dos alunos. Era um protesto contra a calculadora. Então, esses ciclos, eles acontecem. Eles vão acontecendo. Alguns se adaptam, outros não. Alguns são mais ágeis, outros não. O importante é nós decidirmos que lado do muro nós queremos estar, né? E nós enfrentamos isso aqui, acho que o espaço ARP ele acaba simbolizando também, que foi a resistência da classe política à época, quando a fábrica de rendas ARP vem para Nova Friburgo, a energia elétrica precisa vir também, e houve uma resistência da classe política de Nova Friburgo, e aí foi o inverso, a população se mobilizou para forçar a classe política, e aí teve aquela célebre noite do quebra-lampiões. Então essa resistência às vezes ela é localizada em determinado segmento, determinadas classes que acham que vão perder algum poder, e às vezes ela é localizada no próprio seio da população. Então você tem que tentar identificar, e um programa como esse, de alguma forma, contribui para que as pessoas reflitam a respeito da necessidade do aprendizado. Exatamente. E não ver a tecnologia como uma barreira, né, como algo que vai prejudicar. Eu volto um pouquinho, e aí, insistindo, junto ao Vladimir, no sentido dele falar um pouco da Alterdata. Por quê? Porque a Alterdata, dentro da Alterdata, existe esse processo dessa revolução de muitos, até em função da essência do que se trabalha, que começou a se trabalhar, que muitos ainda insistem em ter o seu escritório trabalhando de uma forma um pouquinho mais artesanal, não obviamente, mas como era no passado. Mas enquanto nós passarmos aqui, eu vou pedir a Luana para que possa colocar aqui o selo, para que eu possa falar um pouco desse concurso que hoje nacionalmente está sendo tratado. Então, vocês estão aqui no ar o seguinte: Vladimir, empresário de impacto, né? Eu queria que duas coisas, que ele falasse a respeito desse prêmio. Eu queria que você que está nos vendo, que você abrisse agora, pegasse esse QR Code e você votasse no Vladimir. Vladimir não é só esse que fala com facilidade, que fala com propriedade, é alguém que vai nos representar. Isso traz o farol para essa região, isso traz, obviamente, uma mudança no modelo, que a gente chama de modelo mental das pessoas, de entender que a nossa região, nós somos no interior, né? Nós somos aqueles roceirinhos lá no interior, então aquelas coisas que e tal. Para você saber o seguinte, o que acontece, as cidades americanas que prosperaram e cresceram, e os Estados Unidos tem uma coisa dessa, hoje nós estamos vendo essa coisa de que, em função do presidente, a gente parece que teve um certo desgaste com relação à referência que nós temos hoje com a população americana. Mas foram as cidades pequenas, onde as revoluções, onde as grandes universidades, as referências americanas, elas nascem, elas se mantêm e se notabilizam a partir do interior. Queria que falasse um pouco, então, da Alterdata, essa evolução dentro da empresa, o que faz a Alterdata e o que fez com que o impacto, através do digital, pudesse levar você agora, nesse instante, ser indicado para um prêmio de referência nacional. Essas colocações são muito bacanas, porque quando nós fundamos a empresa, não existia cultura na região de tecnologia. Teresópolis, a força dela naquela época, em 1989, era a agricultura. Nós éramos uma cidade de plantar couve e brócolis, e nasce uma empresa de tecnologia. As pessoas não sabiam nem o que era, então procurava emprego, não sabia de que se tratava. Nós tínhamos um desafio enorme de criar uma cultura numa região que não era propícia para isso. Por causa disso, nós começamos a ser muito formadores. Então a empresa era pequenininha, não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, Marcelo, para contratar um professor para ensinar para os alunos. Aí qual a estratégia que eu usava? Eu ia de ônibus para São Paulo, fazia um curso, voltava de ônibus. Na semana seguinte eu refazia a apostila que eu tinha recebido e replicava para o time. Eu fiz isso anos e anos e anos e anos para você formar times de qualidade. Então, desde a fundação, nós sempre fomos formadores de pessoas, trazendo cultura de tecnologia para a região e cultura de negócio. Porque é importante entender que uma empresa de software como a nossa, ela faz software para a área contábil, escritório de contabilidade. Nós somos a maior do país nessa área, que é uma área extremamente complexa. As legislações brasileiras são muito complexas. Nós fazemos software varejo, loja, rede de lojas, supermercado, restaurantes. Fazemos software para a indústria, para o atacado, administradora de imóveis. Um conjunto de suites, um conjunto de softwares para fazer essas empresas serem melhores. Então, nós não nos vemos apenas como uma empresa que faz um software e vende.
Nós nos vemos como um contribuidor com software e conhecimento para o meu cliente ser melhor. Muitos dos nossos clientes que são médios e pequenos, quando ele monta uma loja de calçados, ele entende tudo de sapato, mas entende pouco de fluxo de caixa, de planejamento estruturado, de orçamento. O cara que monta uma indústria de sorvete, ele entende tudo de sorvete, mas às vezes ele não sabe motivar o time de vendas dele, não sabe estruturar a área comercial. Então nós queremos fornecer uma base sólida para essas empresas terem mais sucesso. Eu tenho um livro publicado, já escrevi junto outros 6 livros como coautor. E nós fazemos parte do livro do Philip Kotler, um livro internacional que é vendido no mundo inteiro em inglês, como case dentro do livro do Philip Kotler, que é o papa do marketing moderno. Ou seja, a gente tem uma visibilidade nacional e internacional. Já fui convidado a fazer palestra no exterior. Ou seja, isso tudo é porque a gente quer influenciar. Essa capacidade de influenciar ajuda. A minha capacidade de comunicação, que eu tenho desde garoto, sempre me ajudou muito. Aqui, você está vendo uma pessoa falando, que você falou, ele fala fácil. Você falou aí agora há pouco. Você está vendo uma pessoa treinada. Você não está vendo uma pessoa que do nada aprendeu a falar fácil. Não, isso você está vendo uma pessoa capacitada. Se o Marcelo falar algum assunto aqui que eu não domino, eu vou virar à noite e vou procurar um livro sobre esse assunto. Daqui uma semana eu consigo conversar com ele sobre esse tema. Porque eu não fico sem saber um conteúdo. Então, essa inquietude, quando alguém fala algo que eu não domino, eu mergulho. Aí vem o prêmio. Por ter esse impacto nacional, existe uma empresa em São Paulo que é a Board Academy, que é uma instituição de ensino focada em formação de conselheiros e altos executivos de empresas de grande porte. Essa estrutura tem curso de MBA, uma série de treinamentos para altos executivos. Tem 7.000 alunos. E são alunos muito top, não tem graduação, por exemplo. E todos os anos eles fazem uma pesquisa interna com os alunos de quais são os nomes das pessoas que deveriam concorrer ao prêmio de empresário do ano, o empresário de alto impacto. Esse ano meu nome figurou. Isso para a nossa região aqui é espetacular. Isso é algo importantíssimo para inspirar os nossos jovens, inspirar os empresários locais, que nós não somos da roça não, meu amigo. Tem gente boa aqui na nossa região, tem gente competente na nossa região e pode fazer bonito numa premiação dessa e levar a bandeira da região serrana aqui e mostrar o seguinte, olha pra gente aqui, porque tem gente boa. Eu me lembro quando eu estava expandindo a Alterdata, que eu ia para São Paulo, isso em 1995, 96, batia na porta, Marcelo, de empresas em São Paulo, apresentando meus produtos, e eu tinha 27 anos, 28. Escutei várias vezes o empresário olhar, torcer o nariz e falar assim, Teresópolis, o que vocês estão fazendo nessa roça? A palavra roça eu escutei várias vezes. Aquilo que para alguns poderia ser depreciativo, aquilo me dava energia. Quando eu saía daquela empresa, eu falava, roça? Esse cara vai ver o que é roça. Porque aí que eu lia mais, aí que eu estudava mais, aí que eu me aprimorava mais, tentava ler livro do exterior, tentava gerar conhecimento para o time, treinamento robusto para a equipe, para mostrar o seguinte, aqui no interior tem gente de alto valor. Então quem está nos ouvindo aqui, que está na região serrana, você tem condições de ter uma empresa de porte nacional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, tem que fazer por onde? Essas coisas não caem do céu, não acontecem do nada. É o que o Marcelo falou, tem que estudar, aprimoramento contínuo, estudar o tempo inteiro novas tecnologias, novos métodos, novas ciências, porque a sociedade hoje gera uma série de oportunidades para aqueles que realmente estão dispostos e têm vontade de estar crescendo continuamente. Né? Marcelo, outro ponto aqui de reflexão é o seguinte, como as empresas que nasceram antes da internet têm feito essa transição, tá? Acho que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas estão falando, eu falei, falar fácil, os dois falam fácil. Isso aqui hoje, nós vamos transformar, quando termina o programa, Vladimir, isso aqui se transforma em chamados shorts, cortes, e a gente pega ali 30 segundos, 1 minuto, e nós vamos verificar isso, a própria inteligência artificial, que eu gostaria que vocês falassem um pouco, que às vezes ainda está distanciado, inteligência artificial é algo distante para alguns, e aí vai. Então, exatamente essa coisa do ponto de transição. Qual o legado dos modelos tradicionais para a era digital? Acho que é importante a gente colocar, porque o Vladimir trouxe uma outra metáfora, que é a questão do degrau.
Né? Tivemos juntos, né, na universidade durante muitos anos, e ali a gente verificava o seguinte: na formação de um aluno de administração, às vezes eu dirigir o campus universitário aqui da Cândido Mendes, 19 anos, e às vezes o aluno vinha e falava o seguinte: poxa, meu pai não me dá espaço na empresa, ele acha que ele venceu até aqui, ele chegou até aqui e não tem espaço para mim. E aí o aluno começava a querer emprego fora, porque achava que ele estava muito intimidado, né, e com essa sobreposição e tal. Até na questão do marketing. Para que investir em marketing, se na verdade eu nunca precisei desse pessoal para chegar onde eu cheguei? Então, dentro dessa coisa, essa transição, Marcelo, e esse modelo tradicional e a era digital. Muitas desapareceram, né? Muitos. Vamos começar por aí. Nem todas conseguiram se adaptar, nem todas conseguiram incorporar as novas tecnologias, alterar os seus processos internos. Os princípios básicos da administração, o Vladimir falou, inclusive, um deles, que ele fez uma formação com 20 e poucos anos, planejamento, a base de tudo. Organização, direção, coordenação, controle. Então, essas são as funções da administração. Você fala muito fácil isso, né? Você está aqui. Isso. Vamos lá, só voltando, porque isso é aula, gente. Como é que é? Quais são os princípios? Aliás, já que você repetiu, olha a importância. Você me fez lembrar de uma aula, se eu não me engano, da professora Cláudia Kembach, da Laglio, que ela colocou na tela planejamento, organização, direção, coordenação e controle. E aí as duas letras iniciais de cada uma das palavras. Vamos lá. Todo mundo junto aqui. Plor de coco. Planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Plor de coco, bolo de coco. Fixou. Você nunca mais esqueceu. Não só eu, como a turma inteira. Então, uma técnica que ela usou, porque a gente às vezes associa tecnologia técnica a um artefato. E a fala humana é uma tecnologia. A forma como a gente se posiciona, a forma como a gente ajuda um estudante a gravar uma informação. Então, as funções da administração são essas. E a gente tem as áreas funcionais, operações, produção, finanças, recursos humanos. As empresas que não se modernizaram, que não incorporaram inovações, tecnologias, sistemas que dão suporte para que elas consigam ser mais assertivas, serem mais responsivas, terem um atendimento mais personalizado, aí entra o humano, né? Por mais que você tenha tecnologia, se você não tiver essa possibilidade de um atendimento mais individualizado, isso acaba afastando as empresas, afastando potenciais clientes. Eu entendo que as empresas que conseguem fazer essa transição são as empresas... Pega o exemplo da pandemia agora. Quantas empresas deram um salto de qualidade utilizando e-commerce, ferramentas digitais, e tantas outras que não conseguiram se adaptar e desapareceram. Conheço várias. A adaptabilidade, volto a dizer, né? Adaptabilidade, flexibilidade... E concordo plenamente, quando você vê pessoas falando com desenvoltura, não é porque tem um chip aqui no Vladimir, ou no Roosevelt, ou no Marcelo, é porque tem um acúmulo. Exatamente. Você falou 3 livros por mês. Então são centenas, são milhares, são dezenas de milhares de páginas. Como você pode querer aprender algo se você não se dispõe à busca desse aprendizado? Então esse é um desafio. A gente está vivendo uma época também que as pessoas, pelo menos parte, tem um pouco mais de preguiça, porque a IA oferece respostas mais rápidas. Mas ela também erra, né, Vladimir? Erra. Você já deve ter se deparado com alguns erros que ela comete. Então você precisa ter esse conteúdo para poder compreender as tendências de mercado e fazer os direcionamentos necessários para aproveitar as oportunidades e não ser, de alguma forma, prejudicado por elas. Vladimir, isso que ele falou, deixa eu só acrescentar uma coisa sobre essa transição, né? Porque eu estou vivendo muito isso nos clientes. Ele vem de um mundo analógico e indo agora para um mundo totalmente digital. Quando a Alterdata foi fundada e começou a informatizar as empresas, e chegavam no escritório contábil, por exemplo, que eles faziam um livro diário à mão, eu colocava um sistema para fazer o diário. Ia numa empresa de material de construção, eles faziam o estoque à mão em ficha, nós informatizávamos. Naquela época, a transição foi mais fácil, porque eu estava fazendo uma coisa que ele já fazia, que ele já conhecia. Então, a nível de metodologia, o conhecimento dele, ele já tinha. Eu só estava acelerando, criando um processo de fazer de uma outra maneira. O que está acontecendo hoje é mais profundo, porque a inteligência artificial e outras tecnologias estão fazendo coisas que as pessoas nunca imaginaram que fosse possível. Então, a mente humana, Marcelo, ao meu ver, ela tem que se adaptar de uma forma completamente diferente, como nunca aconteceu. Então, o empresário que acha que ele não precisa de certas coisas, porque ele tem sucesso e o sucesso chegou até hoje, que ele vai conseguir esses métodos levá-lo para o sucesso no futuro, ele está totalmente enganado.
Não é assim que funciona. Existem algumas pesquisas científicas sobre isso, inclusive. O Jim Collins tem um livro chamado Empresas Feitas para Durar. Essa empresa ele fez um estudo das empresas que duram mais de 100 anos. O que elas têm de diferente? Por que uma empresa que dura mais de 100 anos passa por guerra mundial e ela está viva? Passa pela Segunda Guerra Mundial, ela está viva. Passa pela crise internacional de 1929, ela está viva. Nasce a internet, ela está viva. Some o fax, ela está viva. Todas as tecnologias que vão surgindo, ela continua viva. Porque a essência não é a tecnologia, é toda a base que o Marcelo falou. É quando você tem essa capacidade de se adaptar a algo que você não sabe o que é. Olha que coisa estranha. Eu tenho que me adaptar a uma coisa que eu não sei o que é. Eu tenho que ser no futuro uma coisa que eu não sei o que eu vou ser. Vamos falar de filosofia. Eu tenho um conhecimento. Acho que o Marcelo deve ter também. Você sabia, Marcelo, que tem um país chamado Alemanha? Nós temos esse conhecimento. Eu tenho um segundo conhecimento que talvez você tenha. Eu sei que nesse país se fala alemão. Ele também sabe. E eu tenho um terceiro conhecimento. Eu sei que eu não sei falar alemão. Eu sei que o país existe, eu sei que fala a língua e eu sei que eu não sei. Se eu sei que eu não sei, não tem problema. Eu vou fazer a faculdade, vou contratar alguém, vou estudar, vou ler um livro. A consciência de uma coisa que você precisa aprender faz alavanca de crescimento. Qual é o risco da sociedade que nós temos hoje nessa fase de transição? É o empresário não ter a consciência de algo que ele precisa saber. Ele não sabe que existe o cloud, ele não sabe que uma ciência nova nasceu, ele não sabe que o computador quântico vai acelerar as coisas, ele não sabe de algum método novo de vendas do e-commerce está destruindo a venda tradicional. Ele não tem essa consciência. Se ele não tem essa consciência, como é que ele vai estudar uma coisa que ele não sabe nem se precisa? Então a magia, por isso que eu acredito nesse programa. Esse programa aqui tem a magia de acender velas, estupins, gatilhos mentais para fazer com que a pessoa descubra uma coisa que ele não sabe. Meu desejo desse programa aqui é que as pessoas estejam ouvindo, não consigo dormir bem à noite, preocupados com uma coisa que ele não sabe. Ele tem que sair desse programa, agora eu sei que eu não sei esse assunto, para ele buscar conhecimento. Então, essa transição é uma transição emocional e psicológica, não é só tecnológica. E por isso programas como esse têm um poder muito grande, entendeu? E olha só, o que eu ia trazer, em termos de reflexão e aí o questionamento, você antecipou, só vou trazer formalmente para que vocês possam entender que era exatamente porque a fluidez do programa ela vai levando isso. A gente tem um roteiro, e o meu papel aqui é apenas da mediação. O programa está com 10 minutos para terminar e a gente tem muita coisa para falar. Quero que você fale depois também com relação à Alemanha. Você acaba de chegar da Alemanha, onde você esteve lá. Acho que é interessante, mas eu trouxe o seguinte: como garantir que o trabalhador tradicional, aquele menos qualificado digitalmente, não fique fora desse futuro? E qual é o papel das empresas e da liderança nesse contexto? Porque você falou nesse caminho, nessa toada, você trouxe isso aí. E aí, pudesse trazer também esse case alemão. Nós estamos com 8 minutos para terminar, Marcelo, mas acho que eu tenho que entregar. Marcelo da academia aqui tem condições de falar muito mais sobre isso, porque na verdade nós estamos num processo de transição. Tudo aquilo que é muito mecânico e tarefeiro vai ser afetado primeiro. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário na minha empresa que ele fica carimbando um formulário lá, ele está correndo riscos. Se eu tenho alguém que fica digitando um texto para mandar para um cliente, ele está com problemas. Porque tudo que é mecânico tende a ser substituído. Lá na Alterdata, por exemplo, nós estamos implantando a inteligência artificial em vários setores da empresa. Tinha um departamento lá de cobrança, de negociar com o cliente dívidas, boletos atrasados, emissão de cópia, de segunda via de nota fiscal, o cliente liga, minha nota sumiu, queria a nota, tal. Tinham 9 meninas fazendo isso, 9. Nós implantamos a inteligência artificial ali, hoje tem uma. Aí você pensa assim, caramba, então demitiu 8 pessoas? Não demitimos ninguém. Nós levamos essas 8 para outras funções mais nobres. Rotação. Outras funções que elas foram treinadas para estar em outras posições muito mais significativas, para elas subirem na carreira. Então é isso que a gente tem que estar em mente. As pessoas têm que estar percebendo a grande oportunidade que tem de crescimento. Mas para isso tem que passar pelo que o Marcelo está falando, a academia. Concorda, mano? Concordo, e tem uma frase que não tem nada de tecnologia, mas eu acho, na verdade são 2 frases, né? O currículo emprega, o comportamento demite. Sem dúvida. A gente vive uma época que, pelo menos os especialistas que eu tenho acesso, eles
induzem uma reflexão de que pelo menos 70%, 75% do sucesso de um profissional está muito mais associado ao seu comportamento, às suas habilidades, a sua sensibilidade, a sua forma de lidar com as pessoas, a empatia, saber trabalhar em equipe, do que propriamente com o conteúdo técnico. Porque o conteúdo técnico está variando com muita velocidade. Você mesmo falou do sistema que você usava para programar quando você iniciou a Alterdata. Isso mudou radicalmente. Então, essa capacidade do próprio indivíduo buscar, dentro da organização onde ele atua, o significado, para alinhar o seu propósito ao propósito da organização, é o que vai permitir que ele tenha uma longevidade na carreira. Embora isso também esteja em xeque. Na nossa geração, em geral, as pessoas trabalhavam 30, 40, 50 anos numa mesma empresa. Hoje, em média, você tem aí 3 a 4 anos por empresa. Se o ambiente não for muito favorável, e a gente percebe assim na cultura organizacional da Alterdata, pelo menos os profissionais com quem eu converso, um senso de propósito, de comprometimento com a organização, se você não tiver isso, você perde tudo, porque você não tem a liga que unifica, que dá o sentido para que as pessoas permaneçam, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de transição, ainda mais com essas mudanças todas que a gente passa, principalmente durante e depois da pandemia, que até hoje geram impacto. A gente tem empresas que permaneciam em home office, agora estão voltando para o presencial. Enfim, então eu vejo como uma complexidade muito grande. E a necessidade desse trabalho que o Vladimir faz, e não faz só na Alterdata, que é quase que um evangelismo da mudança comportamental, por onde ele passa. Fundamental para sintonizar, em especial a juventude, para esses novos tempos que são tão desafiadores, mas que também são repletos de oportunidades. Dentro disso eu trago, e nós estamos concluindo, e eu sempre falo o seguinte, vou estar próximo, voltando 5 minutos, eu falo o seguinte: o que vocês vieram aqui para falar o que não foi falado? Senão vai chegar lá depois, Vladimir, você podia ter falado aquilo, não falou. E Marcelo, então a gente tem, mas eu queria falar uma coisa que acho que é importante. A gente acaba que o programa ele vai estar caminhando, e vocês aqui, vocês ticaram vários, foram só check aqui do que eu vinha para trazer, mas uma coisa aqui é eficiência versus empatia, tá? Nós temos 1 minuto para falar disso aqui. A automação traz eficiência, mas sem empatia a empresa perde competitividade humana. O desafio é integrar performance tecnológica com cultura humanizada. Admir. Olha, daqui para frente, todos os profissionais vão ter que ser menos matemáticos e mais humanos. Eles vão ter que ser menos procedimentos e mais empatia. Que negócio de cartesiano, eu sou cartesiano, né? Que o pessoal fala, é cartesiano. Tudo que é muito cartesiano, a máquina vai fazer. Então, por exemplo, um contador que fala assim, eu sou o melhor contador de Nova Friburgo, que eu sei analisar um balanço. A IA sabe melhor que ele. Ele tem que saber lidar e administrar 200 contadores que estão junto com ele. Ele vai ter que saber comandar esse time. Então, nós estamos num momento de valorização humana assim absurda. Só que muitos empresários não estão preparados para isso. Eles são os caras que tocam o tambor todo dia ali, fazem o negócio acontecer, sobre uma ótica lá do passado. É o que o Marcelo falou, isso não é suficiente mais. Você tem que ter um ambiente corporativo bacana, você tem que ser um líder diferente, você tem que inspirar as pessoas. Os colaboradores da Alterdata esperam de mim que eu seja um cara inspirador. Eu não espero de mim que eu seja um general do exército batendo a batuta apenas. Eu preciso ter um conjunto de habilidades que no passado não era necessário. Então, aqui tem muito conteúdo, dá para a gente falar 3 horas aqui, dá para ter outros episódios com outros focos, para a gente inspirar os empresários locais o quanto que eles têm que se transformar. Já é compromisso de volta. Porque ele falou assim, compromisso de volta, compromisso de retorno, realmente não dá. A gente poderia fazer até aqui, dar sequência, fazer um atrás do outro. Tem muita coisa que falamos, mas muita coisa ficou. Mas eu queria trazer para você, e nessa eu já peço a sua despedida já, e você a lembrança do que você não tenha falado. Mas é algo que a gente tem que trazer, porque nós falamos aqui em muita inspiração, falamos em algo, mas a gente tem que trazer o cenário. O que é a realidade, né? Expectativa e realidade e tal. Cenário brasileiro. Segundo dados, menos de 30%, você que está em casa aí, menos de 30% dos brasileiros possuem habilidades digitais básicas, o que limita fortemente o aproveitamento da inteligência artificial e da automação. Com essa eu queria que você trabalhasse isso. 1 minuto para isso e 1 minuto para o nosso Vladimir. Infelizmente, é um momento ruim do programa. Esse é mais um dos dramas brasileiros, né? O Brasil é uma das 10 potências econômicas mundiais e está entre os 10 com maior nível de desigualdade social. E esse abismo tecnológico que faz com que muitos ainda sejam analfabetos digitais é algo que precisa ser tratado como política pública
de Estado, não do governo A, B ou C. Isso é fundamental para você poder habilitar essas pessoas a esse mundo novo, para que elas não fiquem de fora do mercado de trabalho, para que elas possam ter um manejo do seu dia a dia com mais qualidade, com mais produtividade e terem tempo para a família, para o lazer, que é algo que a gente hoje tem uma dificuldade porque as pessoas não usam de forma, pelo menos muitas, não usam de forma inteligente as tecnologias disponíveis. Agradecer demais aqui, Roosevelt, e é sempre um prazer ter aqui Vladimir em Nova Friburgo e aprendemos um pouco mais com alguém que faz na prática e que não fica restrito às paredes da organização. A gente circula, nacional e internacionalmente, oferecendo contribuições importantes. Obrigado pela presença, Vladimir. Vladimir, nosso agradecimento público da Zoom e acho que de Friburgo, pela generosidade da sua vinda, a gente sabe da sua agenda, mas eu acho que é isso. O que você falou é o seguinte: hoje isso faz parte do DNA da sua empresa. Você levar a Alterdata, você vê, você cria a Alterdata, mas hoje a Alterdata te leva, ela te proporciona, ela te dá asas para que você possa sair de Teresópolis, da onde também temos roça, e roça de qualidade, né? E hoje você levar efetivamente a palavra e a sua palavra da competência, da qualidade para o Brasil todo, para fora do Brasil. Com essa fala eu agradeço a você e olhando, né, para essa câmera aqui e dizer para você o seguinte, dizer para quem está em casa, no trabalho e tal, não foi fácil chegar até aqui, mas você chegou, mas diz o seguinte: estamos chegando, porque não é o final de nada, você não está satisfeito nesse degrau, você não está satisfeito nesse andar, nesse patamar. Meu agradecimento, e você se despede para o nosso público. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, porque vocês me proporcionaram um momento aqui hoje muito bacana, que é o jogar sementes no mercado, para que os profissionais sejam melhores, algumas visões que precisam ser transformadas. E para falar para você diretamente, é possível você raciocinar, entender que nós estamos jogando, na verdade, um jogo infinito. O Simon Sinek, no seu livro Infinite Game, deixa bem claro o quanto que a jornada não termina nunca. Não importa se você tem uma empresa grande, pequena, se você tem mestrado, doutorado, se você fez 10 faculdades, você não está pronto. A sociedade é feita de pessoas que aprendem continuamente. É possível você ter realizações, ter mais conforto para sua família, conquistar seus objetivos, mas tem que estudar sempre e se aprimorar sempre. As oportunidades são aí. Isso aconteceu comigo e é o que eu acredito que aconteça com todas as pessoas de alta performance. Muito sucesso para todos, obrigado pela oportunidade. Verlice, sempre estamos juntos, é um orgulho de estar com ele em parceria aqui nesses momentos. Obrigado a vocês, eu acho que foi uma honra os dois, eu acho que nesse instante, acho que se mistura aqui o conhecimento, e eu acho que o que mais vale que a gente diz é o seguinte: quando a gente começa o programa, Marcelo Vladimir, a gente diz o seguinte: a gente começa de um jeito, e ao terminar a gente sai de outro jeito. E qual é esse jeito, falando fácil? É que a gente tenha saído de alguma forma transformado. Porque nós aqui somos agentes de transformação. E o nosso propósito é exatamente esse: democratizar o conhecimento. Quem tem conhecimento não pode estar satisfeito com o conhecimento só para si. Ele vem democratizar, ele vem espraiar isso, ele vem compartilhar, ele vem dividir. Então não é o dinheiro que o faz feliz hoje, tão somente. É a certeza de que, ao ouvir esse programa, ele impactou mais 10, mais 100, mais 1000, mais 10 mil, e você vai replicar isso. Nós vamos fazer short, nós vamos fazer corte desse programa, e você, ao receber, nós vamos fazer o chamado marketing viral, porque o que saiu daqui, com certeza, o que sai daqui é o processo de transformação. E acho que fica a palavra final do Vladimir, é que nós não estamos prontos. Nós temos que ter a busca permanente e com um inconformismo permanente. O homem ou a mulher que perde a capacidade de se indignar, ele vira pedra. E nós estamos aqui para dizer o seguinte: nós não vamos virar pedra. Porque enquanto tivermos pessoas como o Marcelo e como o Vladimir, nós estamos inconformados e nós vamos multiplicar o que nós recebemos. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.